Ó, agora é oficial, vamos que vamos para mais uma live da série Fly Empresas, série focada em ajudar vocês, donos de empresas, pequenas empresas estagnadas, tá? Vocês vão entender como sair do operacional, organizar a empresa e começar a ter lucros crescentes. Hoje nós vamos falar aqui o que falta para sua empresa ter lucros crescentes, tá? O que falta para sua empresa destravar, tá? O que a gente precisa fazer. Eu vou falar aqui de etapas, de pilares a serem seguidos para gerar esse resultado, tá? De pilares, de etapas, que se você não olha para isso, sua empresa acaba ficando estagnada. E essa é a situação de muitos donos de empresas que estão, né, por aí. Essa é a situação, empresa estagnada. Meio que entra ano, sai ano, né? Você tem ali objetivos, planos, intenções com a empresa ali, chega no final do ano, você fica com aquela impressão ali de que a empresa poderia ter crescido mais, que está aquém do potencial, que não está chegando onde poderia, tá certo? E hoje em dia a gente sabe bem que estabilidade real não existe, né? A pandemia mostrou isso para quem tinha dúvida. Então, uma empresa estagnada, uma empresa que não cresce, é um risco, na verdade ela está encolhendo, porque o concorrente está crescendo, o mercado está mudando, as coisas estão acontecendo. Então, crescer, não crescer é ficar para trás. A empresa tem que estar sempre crescendo para acompanhar as mudanças. Não dá para entrar ano e sair ano e continuar no mesmo lugar. Então, o que nós vamos falar aqui é o que precisa fazer para crescer, falar o que falta para a sua empresa ter lucros crescentes, né? Não só crescer por crescer, mas crescer de forma saudável, sustentável, com lucros crescendo também, a saúde da empresa se mantendo, tá? E o que nós vamos falar aqui tem a ver com gestão e tem a ver com organização da empresa. Nós vamos falar isso em etapas, em pilares, tá? Mas tem a ver com organização e gestão, que é o que falta em muitas empresas onde o dono, né, entra semana, sai semana e vai tocando as coisas ali na intuição. Vai tocando as coisas na intuição. Tem hora que vai resolver um problema do cliente, tem hora que vai olhar os boletos, tem hora que vai resolver o problema do funcionário, de repente tem uma ideia, vai fazer uma campanha, uma iniciativa para vender mais. Cada hora vai para um lado, tá? Acorda com humor, vai para um lado, acorda com outro humor, vai para o outro. Aparece um problema, para todas as ideias e vai resolver o problema. Aquele dono de empresa que não tem muito ali a organização do próprio trabalho ou não é norteado por uma metodologia de gestão, por princípios de gestão. Então falta isso, tá? O empreendedor, o dono da empresa que tem isso, ele faz planejamento, tá? Ele faz planejamento, ele define metas para cada período, né? Define metas para o ano, ele alinha o time em torno daquelas metas, define planos para o ano, para atingir aquelas metas anuais, define iniciativas estratégicas, acompanha a execução dessas iniciativas trimestralmente. Tá? E eu estou falando isso, é um modelo assim, de empresas que parecem ser empresas maiores, mas não necessariamente. Você, dono de pequena empresa, com menos de 10 colaboradores, 4 colaboradores, como foi falado aqui, você tem que definir as metas para o ano, o que você quer atingir naquele ano, o que vai ser o sucesso daquele ano, tá? Quais as ações, as iniciativas, as linhas de trabalho você pode ter para atingir aquela meta. E aí, você com você mesmo, se for o caso, ou você com um líder, se você tem um líder, tem um sócio, tem um supervisor, tem um coordenador, vai acompanhando isso mensalmente, olhando como é que está isso, definindo ações para botar isso para rodar, para causar as melhorias na empresa, transformar a empresa no que ela precisa ser para atingir aquele resultado. Né? De modo geral, a cada ciclo de trabalho precisa ter isso, né? Anual, trimestral, mensal, de forma mais estratégica, tática e operacional. Então, dando uma introdução geral, assim, isso é um trabalho organizado. Tá? Ele tem direção, tem padronização e tem acompanhamento, tem rotinas. E as pessoas confundem, às vezes até o termo gestão e organização. Gestão, às vezes quando se pensa em gestão numa empresa, parece que é só gestão financeira, de ficar mexendo em planilha ali, ou só gestão de pessoas. Eu nem do termo gestão de pessoas eu gosto, eu uso liderança, né? Porque pessoas não se controlam, pessoas se lideram. Então, gestão não é muito administrativo, é o jeito que você toca o seu negócio. Gestão é o ato de direcionar recursos para atingir um objetivo específico.
Então, como é que você faz isso? Através de práticas, ferramentas, estratégias, planejamentos, a padronização. Aí você vai fazendo gestão, tá? Aí você vai fazendo gestão, seguindo 3 pilares, tá? Tem uma tríade da gestão, que é a direção. Você tem que saber aonde você quer chegar. Gestão, o ato de direcionar recursos para atingir um objetivo, certo? Qual o objetivo? Qual vai ser o sucesso? Para onde você vai levar a empresa? Então tem esse direcionamento que vem das metas, vem do posicionamento. Tem a padronização também nessa tríade, direção, padronização, que é o jeito eficiente e consistente de fazer um trabalho do dia a dia em busca daquele resultado. Qual a melhor forma de fazer aquele trabalho para atingir um resultado? Qual o trabalho? Todos que são feitos na empresa. Sempre possível encontrar e padronizar essa melhor forma. E a outra ponta dessa tríade, né, direção, padronização e rotinas. Você ter momentos de acompanhar como as coisas estão, acompanhar o previsto realizado, ajustar o padrão, se for o caso, para buscar aquela meta. Né? De forma geral, é isso que significa gestão e as pessoas confundem. Tá? E por que é importante? Né? Por que é importante ter essa gestão, ter esse norteamento do trabalho do dia a dia? Por que é importante o dono da empresa se capacitar ou entender como funciona isso? Porque senão, o que acontece? Os problemas do dia a dia, a operação, tudo isso preenche toda a agenda do dono, afoga o dono nos problemas. Né? Às vezes você entra o ano na sua empresa, por exemplo, uma empresa de cosméticos, como foi falado aí, você tem planos de atingir, ter tantos clientes, de ter faturamento, tem ideias de campanha de marketing, tem ideias de parcerias, tem ideias de produtos, fornecedores. E quando começa a semana, tem um problema com a funcionária que falta, tem um problema com uma conta que chega e você não estava prevendo e você tem que, em cima da hora ali, fazer venda para resolver. Tem um problema com um cliente que reclamou e fez um escarcéu. Aí os problemas da operação, os problemas do dia a dia te tiram do eixo, te tiram do foco do crescimento ali. Aí você vai, passa dias, passa semanas, passa meses, o ano acaba e as coisas continuam como estão. As coisas continuam como estão. Então a gestão é importante porque você consegue ter foco no que precisa para crescer. Você consegue organizar a agenda do dono, consegue olhar para as áreas da empresa, para cada área da empresa na hora certa. Então você atua como um maestro. Eu gosto da analogia do maestro. O dono da empresa, ele tem que ser como maestro. Ele atua, né? Ele observa os sinais ali, no caso do maestro, a sonoridade. Tá? O dono da empresa, ele olha indicadores, olha resultados, olha ações. O maestro, ele olha a sonoridade e, observando isso, ele age, ele atua para que melhore ou mantenha a sinergia entre as partes. O dono da empresa, ele mantém sinergia entre as partes, melhora a sinergia entre as partes, entre a vendas e o financeiro, entre o compras e o vendas, tá? Entre o administrativo e o operacional. O dono da empresa, ele age para que as partes atinjam um resultado excelente. Tá? Eu gosto dessa analogia. Então, por que investir tempo e até dinheiro em melhorar isso na sua empresa? Tá? As 5 etapas que eu vou falar aqui hoje vai te ajudar a ter esse lucro crescente, mas por que investir tempo nisso? Porque senão sua empresa não vai sair do lugar e, como eu falei, né, a estabilidade não existe. Às vezes você passar um ano do mesmo jeito, no ano seguinte o padrão de comportamento do consumidor muda, surge um novo concorrente perto de você, surge um grande e-commerce, um Shopee da vida, surge uma pandemia e você não consegue vender. Coisas acontecem, né? Seu concorrente cresce, sua audiência vai para o concorrente, coisas acontecem que na verdade você está encolhendo. Você ficar do mesmo tamanho, você está encolhendo. Então, aí o que começa a acontecer? Uma espiral descendente que a sua empresa começa a correr riscos. Então precisa investir tempo nisso, nessa gestão, nessa estrutura, nesse foco no crescimento, porque senão não cresce. Esse é o caminho, tá? E o maior benefício disso, né, além de benefícios secundários, né, além de conseguir fazer a sua empresa crescer, atingir o que precisa, né, os benefícios secundários dessa gestão é o quê? Você vai ter muito mais confiança a partir do momento que você sabe
o que precisa ser feito, onde colocar as peças, quais são as peças que estão na mesa. Tá? Você começa a ter muito mais confiança enquanto dono da empresa para fazer o que tem que ser feito. E aí, quando a coisa está organizada, quando a coisa começa a funcionar melhor, o clima geral dentro da empresa muda completamente. As pessoas que entram já vê a empresa e falam, pô, aqui a coisa é diferente, olha só, a organização, esse dono sabe o que está fazendo, vou ficar aqui, se desenvolve mais rápido, gera mais resultado, o cliente fica mais satisfeito, o cliente volta mais, a empresa cresce mais, tem mais resultado, vira uma espiral ascendente, né? Vira um círculo virtuoso, tá? Um dos maiores benefícios disso, tá bom? E o melhor momento para você começar a melhorar essa organização, começar a melhorar essa gestão da sua empresa, focando o crescimento, é agora. É agora, é o melhor momento, é agora. Tá? A melhor hora sempre é agora. Se você for deixar para, no ano que vem eu olho isso, né? Porque esse ano eu estou olhando tal coisa aqui, tá? O tempo vai passar, vai chegar no ano que vem, vai chegar no dia de São Nunca e a coisa tá tudo igual, né? O tempo vai passar de qualquer jeito. Se você começar a agir agora, quando chegar na data, você já gerou o resultado, já gerou a mudança, já começou a ter lucros, já começou a ter mais tranquilidade na empresa. A gestão vai te ajudar também a sair do operacional e focar naquela área que você mais gosta, na área que você gera mais resultado. Tá certo, pessoal? E é o seguinte, vamos mudar isso em 5 pilares. Tá? Vamos melhorar toda essa estrutura, melhorar toda essa gestão em prol do crescimento, tá? Vamos fazer isso em 5 pilares. Primeiro passo, tá? Para começar a ter lucros crescentes, para conseguir sair da estagnação, o primeiro passo é a direção, como eu falei. E a direção, para onde você quer levar a sua empresa, começa olhando para o longo prazo, olhando para o posicionamento que você quer construir, tá certo? E aí, é aquela frase, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É impossível você construir a empresa dos seus sonhos se você não sabe o que você quer construir. É como montar um quebra-cabeça de 10 mil peças sem ter a foto do quebra-cabeça montado, sem ter a visão dele montado. Tá? Então, começa com direção, você definindo sua visão de empresa do longo prazo. Como é a empresa dos seus sonhos? Ou como tem que ser a sua empresa daqui 5, 10 anos para você sentir que deu certo, para você se sentir realizado, como sua empresa precisa ser. Isso você faz uma vez e vai ajustando pouco a pouco, lentamente, quase não se altera, né, no curto prazo. Tá? Então esse é um trabalho para você ter direcionamento, para você saber para onde ir, saber o que buscar. O posicionamento é a visão que você quer que os clientes, que o mercado tenha da sua empresa. Tá? Então é uma pergunta estratégica para o posicionamento que vai ditar tudo que você vai fazer na sua empresa, todas as iniciativas, toda a preparação que você vai fazer na sua empresa. A pergunta é, anota essa pergunta estratégica aí, é o seguinte, pelo que você quer ser reconhecido pelos seus clientes? Pelo que você quer ser reconhecido pelos seus clientes? Tá? Isso vai ditar que tipo de pessoa você vai contratar, que tipo de processo você vai ter, qual vai ser seu foco, como é que vai ser seu layout do seu ponto físico, da sua loja, do seu escritório, se você tem isso, layout do e-commerce, como é que vai ser a comunicação, o atendimento. Essa pergunta é a definição mais estratégica de marketing que existe. Ela é a origem de todas as iniciativas, de todas as linhas de comunicação. Depois dessa visão mais abrangente, né, de para onde você vai levar a empresa no longo prazo e do posicionamento, você continua trabalhando no direcionamento, agora trazendo mais valor pragmático para isso. Tá? Isso é a longo prazo, é a estrela guia, é para onde você vai estar sempre mirando. Mas como é que você traz mais valor pragmático para isso? Define passos menores. A meta do ano, né, todo ano tem que ter uma meta, tá? E essa meta tem que ser um degrau em relação à sua visão, à sua meta de longo prazo, que pode ser traduzida em um número. E eu recomendo isso dentro do programa Fly, eu chamo de meta MED, né? Um número de longo prazo que é mensurável, audaciosa e direcionadora. Mas aí, ok, a meta do ano tem que ser um degrau em relação a essa meta de longo prazo.
tá? Define meta de faturamento para cada ano, meta de margem, de lucro, entre outras metas, tá? Metas de crescimento, número de clientes, número de lojas, enfim. Cada um está no seu momento, cada um define isso de um jeito. E aí você faz essas quebras dessa meta do ano em meta mensal. Pô, ter uma meta de faturamento anual, a coisa básica seria dividir por 12. Ok, né? Mas não é assim. Comércio tem sazonalidade, tá? Avalia a sua sazonalidade, seus anos anteriores, como é que é essa sazonalidade mês a mês e define uma meta para cada mês. De modo, obviamente, que a soma de cada mês dê a meta do ano, tá? Aí você está trabalhando o quê? Direção. Pegou aquela coisa lá de longo prazo, quebrou em um ano, trouxe valor em meses, trouxe valor pragmático, trouxe o quê? Pô, esse ano vamos buscar isso. Ah, começou o mês? Vamos buscar isso aqui. Aí fica mais fácil gerenciar, fica mais fácil planejar, tá? Você consegue construir um plano para um resultado que está mais próximo, tá certo? E aí começa, tá? Agora tem que trazer uma clareza de exatamente qual alvo você está querendo buscar. Você tem uma meta, né? Vamos pegar aqui, estamos no fim, estamos gravando isso aqui, finalzinho de setembro. Terceiro trimestre, quarto trimestre está aí, outubro, novembro, dezembro. Qual que é a sua meta para o quarto trimestre? Qual que é a sua meta para cada mês? Meta de faturamento. Pega essa meta de faturamento e quebra em algo que eu chamo de metas táticas, que vão ser os seus alvos. O que é as metas táticas? O que compõe seu faturamento? Faturamento é composto por quantidade de vendas que você faz, número de vendas que você faz, vezes o ticket médio. A quantidade de vendas vezes o ticket médio é o seu faturamento. E a quantidade de vendas que você faz, ela vem da quantidade de clientes que você tem, da sua base de clientes, vezes a frequência com que esses clientes compram de você. Olha, presta bem atenção nisso. Se você tem, por exemplo, 500 clientes na sua base de clientes, tá? 500 clientes ativos que compram de você todo ano, né? Lógico que tem, por exemplo, uma padaria. Se o cliente ficou 6 meses sem comprar de você, ele já não está nem ativo mais. Mas tem segmentos que o ciclo de venda é maior. A frequência naturalmente é maior. Mas vamos lá, pega clientes ativos. Você tem 500. Se esses clientes compram de você... ligar o carregador aqui. Se esses clientes compram de você todos os meses, você vai fazer 500 vendas por mês, tá? Se a sua frequência média de compra é um mês, todo mês você vai ter 500 vendas. Se sua frequência de compra é 2 meses, você tem 500 clientes ativos, você vai fazer 250 vendas por mês, né? Porque tem mês que 250 vai comprar e 250 não vai comprar. No outro mês, os 250 que não compraram vão comprar. Enfim, em média, obviamente, né, pessoal? Não é exato assim, tá? Tem uma formulinha simples que você pega o número de clientes que compraram de você no ano sobre a quantidade de venda. Quantidade de vendas, ao contrário. Né? Quantidade de vendas sobre o número de clientes, você acha a frequência média de compra. Então, resumindo, você pega o faturamento, quebra em frequência, base de clientes e ticket médio. Esses 3 números são o quê? São suas metas táticas, são seus alvos. Tá? Tudo começa com direção. Para quê? Para fazer sua empresa crescer, ter lucros crescentes, você começa por aí. Saiba onde você quer chegar no longo prazo, o tipo de empresa que você quer construir, coloca isso em ano e meses para trazer valor pragmático, quebra esses pacotes, né? Por exemplo, uma meta muito grande, assim, fica até difícil pensar como atingi-la. Então você pega essa montanha e quebra em pequenas pedras. Aí você fala, opa, essa pedra eu consigo carregar. Tirar meu ticket médio de R$200, né? Por exemplo, se você tem uma venda de cosméticos, como foi falado aí, R$200 em média, seu ticket médio. Você fala, pô, aumentar para 250 eu consigo, vou oferecer também essa necessaire aqui para quem está comprando os cosméticos. E para quem levar isso aqui, eu vou oferecer esse conjunto, né, esse combo, ao invés de oferecer só isso. Então, consigo elevar o ticket médio. Ah, frequência. Se as pessoas estão comprando a cada 3 meses, pô, eu vou visitar elas a cada 45 dias. Então, para eu conseguir aumentar a frequência, tá? Então, essa primeira etapa aqui é você definir os alvos que vão te levar em direção àquele faturamento mensal
que faz parte de uma grade de faturamento anual, um pacote anual a ser atingido, que é um degrau em direção ao outro de longo prazo, que você vai em busca dela, como uma estrela do norte, como uma estrela que está no céu, você vai estar navegando, olhando para ela. De vez em quando você sai do curso, aí você, opa, volta para cá. De vez em quando ela fica meio nublado, aí você tenta se localizar, enfim. Segunda etapa aqui, segundo pilar para a gente fazer a empresa crescer através de gestão, né? Ter mais lucros crescentes. É a etapa de organizar o time, alinhar as pessoas dentro da empresa em busca desse objetivo. Já tem as metas táticas ali, tem que trabalhar algo que eu chamo de prestação de contas. Para chegar nesse nível, primeira coisa, você tem que ter um organograma. O organograma é a representação visual dos papéis de cada um da empresa, da estrutura hierárquica da empresa. Tá? O organograma é uma imagem vale mais que 1000 palavras. Não adianta você falar assim, fulano está em tal área, fulano está em tal área, não sei o que, coloca lá. O organograma é uma imagem visual, você vê, você entende, você pensa melhor, você analisa melhor os cenários, você comunica mais adequadamente para o seu time quando você tem um organograma. Então, o organograma é o primeiro passo para você organizar sua estrutura de liderança. Tá? Você vai colocar lá a caixinha de cada área da empresa, quem está em cada caixinha, quem é o líder de cada área, quem responde a quem. Aí você consegue entender a estrutura da sua empresa. Aí você começa a direcionar as pessoas em prol do resultado. Tá? Você tem uma meta, você quer atingir essa meta, você quer que as pessoas vão em prol do resultado. Você tem que alinhar todas as pessoas do seu time em busca disso. Tem 2 componentes que são necessários, são requisitos para que você tenha esse time que busca resultado. Para você não ter um time que só fica reclamando, um time passivo, um time que não vai atrás. Tem 2 elementos que você utiliza para criar essa orientação a resultados. É a missão e as metas. A missão é o seguinte: cada pessoa da sua empresa, qualquer colaborador, tem que ter uma frase que resume qual a principal missão dele na empresa. Acima de tudo que ele tem que executar, qual resultado ele precisa gerar, tá certo? Então, olha a mudança de perspectiva. Às vezes você tem um vendedor que você fala assim, fulano, seguinte, estou te contratando aqui, eu quero que você atenda clientes, mostre isso aqui, tá? Mostre os produtos e ofereça isso aqui e venda. A função é isso. Então a pessoa fica ligada à tarefa, acho que o papel dele é só cumprir aquela tarefa, ele não vê o resultado esperado. Se você ajustar a missão para garantir vendas lucrativas e fidelização dos clientes, por exemplo, o que precisa fazer? O que quer que seja, dentro de valores, dentro do alinhamento cultural ali, fazer o que precisar fazer, tá certo? Você começa a criar direcionamento para o resultado. Então, pegou o organograma, colocou o nome de cada função da empresa no organograma, você faz o que eu chamo de organograma expandido, que é pegar cada função e escrever a missão, tá? Faz uma tabelinha lá, coloca a missão de cada função dentro da empresa. E aí tem as metas. Metas são o quê? É um número, tá? Mensurável, específico, atingível, porém desafiador, né? A meta tem a ver com ir além. Meta, inclusive, vem do grego ir além, então tem que ser um número desafiador. E você tem que ir desdobrando as metas da sua empresa até cada pessoa ter um número. Isso é um trabalho que vai sendo construído, tá? Não é da noite para o dia, mas é algo a ser buscado, é trabalho de dono. Cada pessoa da empresa precisa ter um número a zelar. Por onde a gente começa, então? Começa das metas táticas, né? Começa das metas táticas. Você tem lá a frequência de compra dos clientes, tem a base de clientes ativos e tem o ticket médio. Às vezes você tem 1 ou 2 pessoas da sua empresa ali que pode assumir esses números, tá? Aí tem também outros números importantes para o negócio também, recebimentos, financeiro, inadimplência, satisfação do cliente. Você pode atribuir esses números para o seu time, falar, fulano, sua responsabilidade é atingir essa meta aqui desse número, a sua é atingir essa meta desse número. Aí o que você faz? Você alinha a prestação de contas. Prestação de contas é
Aquela pessoa fica responsável por registrar o número, trazer ele até você semanalmente, né? Obviamente, se você está num momento de crescimento ainda não tem líderes, ainda não tem supervisores, é você e você mesmo, tá? Aí você vai treinando alguém, enfim, é você e você mesmo. Registre o número, avalie ele no momento específico, tá? Mas num cenário onde você tem alguém do time, indica, essa pessoa garante o registro, traz até você e presta contas, tá? Se tá bom, parabéns, é isso aí. Se está baixo, a pessoa tem que falar o que tem sido os pontos críticos e o que ela vai fazer para melhorar aquele número, tá? Nós vamos chegar nessa parte aqui ainda. Então, criar essa estrutura de prestação de contas, que é quando você alinha pessoas e números, tá? E esses números são passos em direção ao crescimento que você quer alcançar. Alinhou pessoas e números. Terceira etapa, plano de ação, né? Não adianta só definir a direção se você não agir. Então, como é que facilita a execução? Tá? O quarto passo, já adiantando, nós vamos falar de execução. É a execução que transforma. É a execução, é o abismo entre a meta e a realização, entre o objetivo e a realização, entre o sonho e a realidade, né? A execução faz isso. Mas o que potencializa, facilita e garante uma boa execução? É o planejamento. Então vem antes. Você definiu a direção, traduziu isso em números práticos, alinhou o time com esses números, agora você planeja, tá? Como que começa isso? Se você fizer tirar uma coisa dessa live aqui, uma única coisa, tira o seguinte. Início de mês, você fala assim, pessoal, nossa meta é essa. Vamos lá, o que a gente pode fazer aqui? O que a gente precisa fazer, melhorar, mudar, começar a fazer, parar de fazer, para a gente atingir esse resultado aqui no fim do mês? Vamos lá, pessoal, ideias. Brainstorm, ideias, cada um vai falando, vai complementando. No final, organiza num plano de ação. Então tá bom, pessoal, o que especificamente nós vamos fazer, em que data e quem vai ser o responsável por cada uma dessas ações, tá? Plano de ação é isso, é você organizar o que precisa ser feito, até quando e quem é o responsável, né? E pelo amor de Deus, o responsável é uma pessoa única, né? Se tiver 2 donos, já era. Cachorro que morre 2 donos, cachorro que tem 2 donos morre de fome. Então quebra as tarefas ali até ficar uma pessoa com cada tarefa, vai acompanhando isso com o time, tá? Eu recomendo fazer plano de ação para todas as reuniões de acompanhamento e recomendo fazer o plano de crescimento também. Quando você pensa mais médio prazo, pensa trimestralmente que seja, né? Não vou nem falar médio prazo, mas assim, quarto trimestre está aí. Definiu a meta para o quarto trimestre, senta com o time e define as ações do quarto trimestre para você atingir aquele resultado. Tá? Então essa é a terceira etapa, plano de ação e plano de crescimento. Né? Você alinhou os números com as pessoas, planeja junto com essas pessoas, que elas vão implementar o plano, né? Não é só você vai acelerar isso, vai contribuir, vai acompanhar, mas elas que vão implementar. Então elas precisam participar desse planejamento, elas precisam sentir que o plano é delas também. Seu time precisa sentir isso. Quarto passo, execução disciplinada. Tá? E aí está um grande diferencial. Capacidade de execução. Empresas que têm capacidade de execução, donos que têm capacidade de execução, são os que realmente conseguem fazer a empresa sair do lugar, realmente conseguem fazer as coisas mudarem, realmente conseguem levar iniciativas para frente, abrir uma nova loja, lançar um e-commerce, fazer uma campanha, mudar. Tá? O líder, ele deve ser o agente da mudança. Só o líder tem a capacidade de tirar de um ponto aqui e levar para o outro, romper a zona de conforto, ter a energia necessária para mudar as coisas. Então, essa capacidade de execução é o que diferencia uma empresa que não cresce de uma empresa que cresce, acima de tudo. Então, o líder ele tem que ser um protagonista do crescimento. Ele tem que cuidar do acompanhamento das iniciativas, do acompanhamento das metas, do cumprimento dos planos que vão para atingir essas metas. Tá? O líder tem que ter esse papel. Eu falo de 3 jornadas de liderança, né? O desenvolvimento, o engajamento e a execução. São jornadas entrelaçadas, mas a execução é quando o líder faz acontecer através do time. Então, um conjunto de competências que o líder precisa desenvolver para melhorar cada vez mais.
Uma delas é criar rotinas de acompanhamento. Já falamos de gestão aqui, que a rotina é parte da gestão e a rotina também alimenta a execução. Na verdade, a rotina é a força propulsora da execução. Você ter momentos para olhar o plano, realinhar com o time, redefinir ações para recuperar, tá? Momentos para você acompanhar o cumprimento do plano. Não vai chegar no fim do mês e falar assim, pô pessoal, mas vocês não fizeram nada, pô, nós combinamos, e aí? Quem sabe mês que vem? Não, cria momentos na agenda, pontos de controle para falar, e aí, como é que tá? Já achou aqueles 3 fornecedores que a gente precisa aqui para a gente achar um produto, botar naquela campanha que a gente quer fazer no fim do mês para atingir a meta de vendas? Já achou os fornecedores? Já achou aquele brinde especial que a gente vai colocar na campanha? Já definiu como é que vai ser a forma de frete que a gente vai fazer nessa campanha? Vai acompanhando com o time, previsto, realizado, tá? Tem rotinas mais estruturadas, né, tem uma que eu chamo de radar semanal, que é uma vez por semana você sentar com o responsável por aquele número, né? Você tem um supervisor de vendas e ele presta conta para você. Uma vez por semana você senta com ele, olha o previsto, que era para estar naquela semana já, e o realizado. E aí, tá bom? Parabéns, ótimo. Não tá? Quais são os pontos críticos que tem te pedido de alcançar esse resultado? E o que a gente vai fazer para recuperar, para voltar para os trilhos, tá? Então, essa rotina é mais estruturada, mas a rotina do dia a dia, acompanhando a equipe, garantindo o que se chama de pulsação, né? No mundo de vendas fala muito isso, a pulsação do time, o ritmo, tá? Aí você pode fazer rotinas mais pontuais, acompanhamento mais próximo. Para ter isso, você precisa de indicadores, de números, tá? Seja esses que a gente já falou aqui, ticket médio, volume de vendas, dia, né? Aí você pode olhar diariamente, mas você precisa de números que traduzam o que está acontecendo na sua operação, para que você, em poucos minutos, você tenha uma análise de uma semana inteira de trabalho, por exemplo, de um mês inteiro, se vai atingir, se não vai, o que precisa ser feito para corrigir, tá certo? Você precisa criar esses indicadores para você conseguir acompanhar e executar muito mais. A quinta etapa para você fazer a sua empresa ter lucros crescentes, tá? A quinta etapa é a melhoria contínua. É você, ao longo do processo, ao longo do trabalho, ao longo do ciclo, ir ajustando os processos. E uma mudança de chave precisa acontecer na mentalidade do dono para ter esse ímpeto de melhoria contínua, que é o seguinte, anote isso aí. Quando problemas acontecem, quando o resultado indesejado acontece na empresa de vocês, um cliente reclama, uma conta deixou de ser paga, uma encomenda foi entregue no endereço errado, o que quer que seja, quando um problema acontece, houve um erro de processo e não um erro de alguém. Só foi um erro de alguém se existia um processo a ser seguido e a pessoa não seguiu o processo. Ou seja, toda falha é uma falha de processo. Você tem que criar processos à prova de erros. E isso é uma construção eterna. Você vai melhorando, ajustando, construindo. Mas, na hora que você começa, você já começa a colher frutos. Então, como é que funciona? Você definiu sua direção, alinhou os números, trouxe números mais pragmáticos para você atingir o resultado que você está buscando, alinhou esses números à equipe, definiu responsáveis por prestar contas e por ir atrás daquele número, planejou as ações e o que precisa ser feito para atingir esse número e executou isso disciplinadamente, com liderança, acompanhamento, olhando os indicadores, corrigindo o curso, liderança, acompanhamento. Aí, passou um mês, por exemplo, talvez você tenha atingido o resultado. Você teve disciplina, executou bem, o plano era bom, as pessoas estavam alinhadas, o alvo tinha sido bem definido, você talvez atingiu o resultado. Olha que beleza. Aí o que você faz no próximo mês, no próximo ciclo? Você olha assim, pessoal, o que nós fizemos esse mês? Né? Que a gente atingiu esse resultado que a gente nunca tinha atingido. Pô, nós fizemos isso. Tal pessoa fez isso, a gente conseguiu isso.
fez isso, gerou resultado. Opa, temos aqui um passo a passo para gerar esse resultado. Temos um novo padrão, um padrão capaz de nos fazer gerar um resultado que a gente não gerava antes. Aí você padroniza o sucesso. Sua empresa estava no nível de resultado, você definiu um plano de crescimento, você foi para cá, você cria um padrão para manter a sua empresa aqui. Porque o que acontece muito? O empreendedor vai lá, tem uma ideia genial, faz uma campanha, pum, faz aqui, sobe um pouquinho. Aí no outro mês, cai de novo. Aí uma campanha, fica aqui, aí cai de novo. Então você padroniza o sucesso. Por exemplo, para a gente vender tanto quanto vendeu, a gente colocou, foi 3 pessoas atendendo pelo WhatsApp, não foi só uma, a gente colocou 3 e aumentou para 4 motoqueiros. E todo dia, entre 9 e 10 da manhã, todos os vendedores pegavam e mandavam mensagens para tantos clientes, convidando eles para vir. E quando eles vinham, todo mundo oferecia esse, segundo, terceiro e quarto produto, tá? Aí, ó, você começa a ter um padrão, algo a ser replicável para atingir o resultado. E aí, no próximo mês, traça-se um novo plano, atingiu o resultado de novo, melhora o seu padrão, melhoria contínua. Você planeja, executa, melhora. Planeja, executa, melhora. Talvez você não atinja o resultado. E aí você melhora o plano. Se você não atingiu o resultado, você, esse plano não nos levou lá. Definimos a meta certa, as pessoas estavam alinhadas, planejamos realmente iniciativas que foram chegar lá, executamos o plano, ajusta tudo isso. A partir do momento que atingiu, vai padronizando, até você ter um manual de operações. Cada etapa da sua empresa vai ter um processo, um checklist, um fluxograma de como executar ele adequadamente. Como é que paga a conta aqui? Tem esse checklist aqui e esse fluxo. Entra no sistema, clica aqui, clica ali, paga a conta. Como é que abre a loja? É um checklist simples. 6 passos aqui, abre aqui, tira o cadeado, guarda o cadeado ali, desliga o alarme, acende as luzes, enfim, você começa a criar um manual de operações para as coisas mais simples, as coisas mais complexas. Uma campanha, abrir uma nova unidade, a contratação do gerente da nova unidade, tudo isso, a seleção de fornecedores para novos produtos, tudo isso vai virando processos. Com o tempo você vai construindo e você entra num círculo virtuoso de crescimento, né? Esses 4 passos aqui já seriam suficientes para você ter lucros crescentes. Só que haveria risco de você não conseguir manter, sustentar e fazer a coisa girar. Pessoal, então é isso que falta para a sua empresa ter lucros crescentes. Tá? Mas a partir do momento que você entende essa estrutura de gestão, você começa a conseguir sair do operacional. Porque você vai ter um momento, vai ter rotinas, vai ter padrão, vai ter planos para acompanhar o trabalho do time. Aí você vai colocando mais peças, mais pessoas, mais colaboradores para rodar isso. Tá? Aí você vai conseguir acompanhar de forma muito mais profissional, com a gestão muito mais profissional. E faz a sua empresa crescer de uma vez por todas. Se organiza ela e faz ela crescer. Tá? Então é esse conteúdo que a gente ia trazer na mentoria de hoje. Tá bom? Vai ficar lá no Instagram. E é isso, pessoal. Valeu e até a próxima.